Show! Vamos começar então, galera. A aula de ontem a gente deu uma introdução, né? A gente deu uma introdução boa, para falar a verdade, do que é o mercado, do que a gente opera, do porquê que a gente opera o que a gente opera, né? E hoje a gente já vai partir um pouquinho mais para a parte prática. A gente já vai olhar bastante mais o gráfico. Eu quero falar para vocês alguns gatilhos de entrada que eu, ou melhor, gatilhos não, algumas estratégias que eu uso, né? Porque gatilho basicamente eu uso um só. E aí, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre price action, tá? O que é o price action? Como o nome já sugere, é a análise da movimentação do preço. Através do price action, a gente consegue identificar alguns padrões que vão ajudar a gente a saber para qual lado o mercado tende a ir. Faltou de novo eu abrir o meu point to fix. Cadê? Sem ele é difícil, eu gosto de fazer desenho. Vamos lá. Então, beleza. O mercado só pode ir para 3 lugares diferentes. Beleza? Grava isso daí. O mercado só consegue ir para 3 lugares. O mercado pode ir... Cadê? Deixa eu botar na setinha. O mercado pode ir para cima, ok? O mercado pode ir para baixo, ou o mercado vai ficar para o lado, tá bom? Só existem essas 3 movimentações. Repetindo, para cima, para baixo ou para o lado. Não existe outra movimentação. O mercado não volta, o mercado não faz nada disso. Mas o que a gente percebe é que a gente precisa identificar para onde esse mercado vai. Eu gosto de operar quando o mercado está subindo ou quando o mercado está caindo. Quando o mercado está lateral, é quando eu não gosto de operar, ok? Quando o mercado está indo para o lado é quando eu geralmente fico mais de fora, assim, beleza? Isso daí é importante também, vocês conhecerem como é um pouco do meu operacional. Mas vamos lá. Para a gente identificar para onde o mercado vai, nós precisamos observar os topos e os fundos. Na verdade, os topos e os fundos falam muito mais do que a gente possa imaginar. A gente não dá a devida atenção que a gente precisa dar para os topos e para os fundos, beleza? Os topos e fundos são os que vão definir a tendência do mercado. São eles que vão mostrar para a gente se o mercado vai subir, vai cair ou vai ficar de lado, beleza? Quando nós temos topos e fundos mais altos que os anteriores, nós temos uma tendência de alta, beleza? O mercado vai formando essa movimentação. Você pode perceber que a gente tem um topo e um fundo. Depois, o outro topo é mais alto e o outro fundo é mais alto. Aqui está um exemplo de topos e fundos mais altos, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá branquinho, ó. Aqui a gente tem o quê? Um fundo, né? Isso daqui já deixou um topinho. Aqui você já deixou outro fundo. Aqui você deixou um topo. Aqui você deixou um fundo. Esse topo aqui é mais baixo que o anterior, mas o fundo é mais alto, tá bom? E esse topo é mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto, beleza? E aqui já começou a lateralizar. Quando nós temos topos e fundos mais altos do que os anteriores, nós temos então uma tendência de alta. É somente somente os topos e fundos que vão formar a tendência, beleza? Igual aquele desenho que eu tinha feito. Gente, rapidinho, só um minuto. Voltei, gente, foi mal. Ó, você veio aqui, subiu. Aqui, caiu. Chegou aqui, ele fez o que de novo? Subiu. Aqui, caiu. Aqui, subiu. Ou seja, você pode perceber que ele está fazendo uma movimentação ascendente, beleza? Então, a gente precisa analisar os topos e os fundos,
Porque uma das regras mais fortes para o day trade é siga a tendência. Nós, como traders, a única coisa que a gente precisa fazer é enxergar onde está a tendência do mercado e, a partir daí, nós irmos em direção a ela, ok? É a gente olhar para onde que está indo o preço, se ele está subindo, se ele está caindo, e você ir junto dele. Por quê? Porque você é só uma sardinha que precisa caminhar aí, precisa nadar junto com a maré do mar, tá bom? Porque você não tem força para ir contra o mercado. Se você entrar vendido aqui, o mercado vai te lamber, você vai se arrebentar no final, beleza? Então, os topos e fundos são muito importantes. Grava isso, tá bom? Vamos lá. Agora, topos e fundos mais baixos são que vão definir uma tendência de baixa, beleza? Quando você tem um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior. Igual aqui, ó. Vamos lá. Você tem, ó, aqui, ó, caiu, depois, ó, subiu. Depois veio, ó, caiu, depois, ó, subiu. Viu? É assim que o mercado vai fazendo, ó, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo. O mercado sempre vai andar em zigue-zague. Grava isso, anota isso, coloca no post-it, cola assim na tela do seu computador para você não esquecer. O mercado sempre vai andar em zigue-zague. São raríssimas as vezes que ele cai direto sem fazer nenhum recuo ou respiro, que é o que a gente chama, né? Isso daqui, ó, essa movimentação aqui é o processo de queda. Aqui ele fez o respiro ou recuo, que a gente chama. Aqui ele fez mais um movimento de queda e o respiro ou recuo. Se fosse uma tendência de alta, seria aqui, olha, que a gente chama de impulsão e depois o recuo, respiro ou retração, tá bom? Impulsão, retração, impulsão, retração. Quando você tem uma tendência, os movimentos de impulsão são sempre maiores do que os de retração, os de recuo, beleza? É importante você gravar isso. Os movimentos de impulsão, que são os movimentos a favor da tendência, são sempre maiores do que os movimentos de retração. Por isso que a gente fala que a gente precisa seguir a tendência. Porque se você entrou comprado aqui, por exemplo, é muito mais difícil você tomar um stop aqui do que se você tivesse entrado vendido aqui e tomar um stop aqui, entendeu? Claro que eu estou falando alguns termos técnicos, eu acho que todo mundo entende, né? Se alguém não souber o que é um stop, o que é enfim, uma entrada, entrar comprado, entrar vendido, pode me parar, manda mensagem lá, fala assim, Matheus, eu não entendi, eu não sei o que é, que aí eu explico, tá? Mas quando a gente entra a favor da tendência, é muito mais fácil da gente pegar uma movimentação boa e não ser estopado do que a gente pegar os movimentos de recuo. O nosso erro, o erro da maioria dos traders iniciantes, é a gente querer pegar os movimentos que vão voltar. Quando você pensa assim, nossa, já caiu demais, agora ele vai voltar. E aí quando o preço chega aqui, ó, deixa eu desenhar, quando o preço chega, vou botar aqui, ó, branco. Quando o preço chega aqui, faz esse candle, você pensa, opa, vai subir, e aí você entra comprado, pensando que já caiu muito. E aí o que depois o preço vai lá e faz? Te estopa e continua caindo direto. Beleza? Isso significa que nós não podemos ignorar a tendência, tá bom? Não procure operar contra a tendência. O índice até dá para a gente pegar os movimentos de recuo legal. Agora, no dólar, é sempre um suicídio você tentar pegar o movimento contra a tendência, beleza? E aí, a última tendência que nós temos aqui é a tendência lateral. É quando nós temos topos e fundos da mesma altura. Não necessariamente eles vão estar exatamente na mesma altura. Às vezes pode estar um topinho um pouco mais alto que o outro, um fundo um pouco mais alto que o outro. Mas basicamente, você olhando assim, você vê que o preço não está indo nem para cima nem para baixo.
ele está fazendo umas movimentações assim, sobe, desce, sobe, e não está pegando nenhum movimento grande, nem para cima, nem para baixo. Beleza? Aqui eu peguei mais um exemplo, olha. Topos e fundos praticamente na mesma altura, olha. Você tem então aqui uma tendência lateral. Um topo, 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 fundo, fundo, fundo aqui, bem lateral. Isso daqui, tem gente que gosta de operar isso daqui, mas é fácil você olhar uma tendência lateral e falar assim, ah, é muito simples, é só você vender topo e comprar fundo. Muito fácil, cara. Aqui, ó, chegou no topo, vende. Chega no fundo, compra. E aí o mercado vem aqui, ó, faz uma movimentação igual essa. Você compra aqui, depois ele vem cá embaixo, ó, puf, para depois subir. Não é tão simples, tá? Não é tão fácil quanto parece. Depois que o peixe já está morto, é fácil dizer como é que você pesca ele, né? Enquanto o mercado está andando, finge que não tem nada disso aqui, ó. Deixa eu apagar os desenhos. Finge que não tem nada disso aqui. Você vai olhar aqui, ó. Não foi nada para cá. Não é tão fácil você identificar que vai chegar um topo aqui. Ele vai vir aqui, ele vai respeitar exatamente esse suporte que essa resistência fez aqui, ó. Não, quando ele bater aqui em cima, ele vai cair de novo, ele vai bater aqui e cair. Não dá para você identificar enquanto o mercado está rolando. Você pode ver que ele tem uma resistência aqui, se ele bater, deixar um sinal de venda claro aqui, beleza, você pode vender. Fora isso, não. Hoje eu vou falar para vocês como eu opero também suporte e resistência, como é que eu faço, tá bom? Mas essas são as três tendências que a gente tem. Agora eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico, já na prática, como é que essas coisas são, tá bom? Isso daqui é o gráfico que eu uso, essas são as médias móveis que eu uso quatro médias móveis, eu uso a 9 exponencial, 20, 50 e 200 aritmética. Eu não vou dar aula sobre média móvel para vocês, tá bom? Vocês estão enxergando a tela do meu Profit aí? Fala para mim, fala assim, eu estou enxergando, não estou enxergando, tá aparecendo, não tá? Eu creio que esteja, né? Porque senão vocês já tinham reclamado aí também. Tá aparecendo? Então tá beleza. Mas deixa eu deixar ele limpo aqui sem nada. Tirar os estudos, cadê? Excluir, beleza. É o seguinte, olha aqui, o mercado de hoje estava quase todo mundo achando que ia subir, mas o safadinho engatou uma tendência de baixa aqui, no final do dia ele entrou numa tendência de alta. Olha aqui, o que a gente estava falando hoje, para a gente não operar contra a tendência, e olha como a gente consegue identificar a tendência. O mercado veio hoje, fez uma queda e um recuo. Pode ver que esse topo aqui é mais baixo do que esse, beleza? Só que só isso daqui não mostra pra gente uma tendência de baixa. O que a gente ia precisar aqui? Um fundo mais baixo. Quando ele fez esse fundo aqui, a gente pode pensar o quê? Opa, engatamos uma tendência de baixa. E aí o mercado subiu, fez um topo mais baixo. Então a gente já tem uma tendência de baixa aqui. Uma tendência só termina quando os topos e fundos mostram que ela terminou, beleza? Vou te mostrar. E aí o mercado continuou em tendência de baixo. Ó, um fundo, na verdade fez um fundo aqui mais baixo, subiu, fundo mais baixo, um topo mais alto do que esse, ok? Você pensa, opa, acabou a tendência de baixa. Claro que não. Não acabou porque, para acabar uma tendência de baixa, ele precisaria fazer um fundo mais alto. E não foi o que aconteceu. Ele fez um fundo mais baixo. Tá bom? Veio. Quando chegou aqui, ele fez esse fundo. Esse topo já é mais alto do que esse topo. É mais baixo, desculpa. Ainda é mais baixo. Só que aqui, o que ele fez? Ó, um fundo mais alto que esse fundo. Só que isso daqui ainda não nos diz que a tendência de baixa acabou. Por quê? Porque ela precisa romper um topo. São topos e fundos mais baixos. Se você só tem o topo mais baixo, não significa nada.
Se você só tem um fundo mais baixo, também não significa nada. Você precisa dos dois, ok? Quando o mercado veio e rompeu esse topo, aqui me mostrou o quê? Que a tendência de baixa já tinha acabado. E aí, das duas, uma. O que ele poderia fazer? Ou ele iria lateralizar, ficar lateral, ou agora ele começaria a subir. E olha o que aconteceu, ó. Ele veio, deixou um topo mais alto que o anterior e um fundo mais alto que o anterior. Isso já me mostra o quê? Provavelmente nós iniciamos uma tendência de alta. E ó, ele veio, caiu e subiu. Ó, caiu, subiu. Caiu e morreu. Acabou o dia, né? Mas olha que interessante o dia de hoje, como é que foi. Você tem uma tendência de baixa forte e os topos e os fundos foram que mostraram que essa tendência acabou. Se não tiver nada mostrando que essa tendência acabou, a gente não pode ir contra ela, tá bom? Não dá para você pegar nenhuma operação de compra nessa parte daqui, ó. Não tinha como. Por quê? Porque você tinha uma tendência de baixa muito forte, você ia ser estopado. Agora, quando ele formou o topo mais alto e um fundo mais alto, ok, você já poderia entrar comprado em algum sinal que ele deixasse aqui, porque o mercado subiu e recuperou aqui, ó, quase 50% do que ele tinha caído no dia, tá bom? Então, os topos e fundos são de extrema importância para que a gente possa perceber o que está acontecendo no mercado, beleza? Então, não ignore os topos e os fundos, tá? Não ignore. Aqui, no final do dia de ontem, a gente pode perceber que a gente já tem uma tendência lateral, não é mesmo? Aqui, ó. Os fundos praticamente da mesma altura, os topos aqui até caindo um pouquinho, mas se você não tem uma tendência definida, isso daqui é uma tendência lateral, beleza? Uma tendência você consegue olhar e falar assim, cara, tá subindo ou tá caindo. Esse daqui não tá nenhum dos dois, é uma tendência lateral, beleza? Então, guarda isso aí na sua cabeça, porque isso aqui é importante. Ó, tendência de baixa, tendência de alta. Ó, aqui você não teve nenhum topo e nenhum fundo nessa movimentação aqui. Mas só isso daqui, cara, já mostra que está subindo o preço, né? Você tem uma parede de alta grandona aqui. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Bora lá. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre suportes e resistências. Suporte e resistência não é essa baboseira que o pessoal te ensina aí. Não é essa coisa simples de, traça uma linha aqui em cima, uma outra embaixo e acabou. Não é isso, tá bom? Suportes e resistências são regiões, não são linhas, gente. São regiões em que o preço tem dificuldade de ultrapassar. É muito usado para operações de muita gente aí, são fáceis de identificar e costumam ser bem assertivos. O suporte é uma região, grava isso, é uma região, não é uma linha. Um suporte é uma região que segura o preço para que ele não fique mais barato, ou seja, para que ele não caia mais. E a resistência é uma região que segura o preço para que ele não fique mais caro, ou seja, para que ele não suba mais, tá bom? Ou ele não cai mais, ou ele não sobe mais, beleza? E aí, como é que é no gráfico? É basicamente uma tendência lateral que você tem, não necessariamente uma tendência lateral, mas foi o exemplo que eu peguei aqui. E aí embaixo você tem um suporte e em cima você tem uma resistência, beleza? Não são linhas, por favor, grave isso, não são linhas, são regiões, tá? E aí, o que isso quer dizer para mim e para você? Olha aqui um exemplo no gráfico. Preste atenção que aqui eu não peguei e tracei uma linha, como a maioria faz. Eu também traço linha, gente, tá? Também traço linha. Mas eu botei dessa forma como exemplo para a gente perceber que essa região todinha aqui, ó, toda essa região aqui em vermelho, significa que o preço vai ter dificuldade de ultrapassar para cima. Ele pode chegar na metade aqui e cair, pode chegar aqui em cima, ó, e cair, pode chegar só aqui embaixo e cair. Então é toda uma região, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa, ó, tem toda essa área verde aqui que o preço tem dificuldade de ultrapassar. Ó, aqui, ó,
Ele bateu aqui e subiu. Aqui ele veio até aqui embaixo, subiu. Bateu, subiu. Por que que isso acontece, gente? Porque quando nós estamos no mercado financeiro, quando a gente vai vender alguma coisa, nós precisamos de alguém para comprar, tá bom? E quando nós vamos comprar alguma coisa, nós precisamos vender. Então não existe negociação você e um fantasma, é sempre você e mais uma pessoa. Se um cara tem muitos contratos para vender aqui, às vezes só nesse preço daqui não tem todo mundo que compre. Então ele vai vendendo, ó. Ele vende um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. E um monte de gente começa a comprar. Os contratos dele é o que faz o preço subir. Quando chega aqui, ele quer vender esses contratos dele. Só que ele não tem o número de pessoas suficiente ou o número de contratos compradores suficiente para comprar todos os contratos dele. Não exatamente nessa linha, mas tem um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Por isso que quando o preço chega aqui, ele perde força de alta e começa a cair. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo, tá? Porque olha só, suporte e resistência são três coisas que vocês precisam anotar. Não vou nem botar aqui não, mas vou falar para vocês anotarem. Três coisas. Primeira coisa, são regiões, não são linhas, tá? São regiões e não linhas. Segunda coisa, por exemplo, a resistência, essa região daqui, ó, essa região aqui, 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 aqui e aqui, essas regiões são alvos dos compradores, ou seja, quando o preço chega aqui, os compradores saem da operação. Isso significa que o preço, a força de compra vai ser enfraquecida. O preço vai começar a perder força e não vai conseguir subir mais. E terceiro ponto, as resistências, além de serem alvo dos compradores, são pontos de entrada dos vendedores. À medida que o preço, a força compradora vai perdendo força, a vendedora vai ganhando força. Por isso que o preço chega aqui, perde força de compra, ganha força de venda e cai. Ok? E ao contrário, também acontece. Por exemplo, você tem aqui, ó, o preço chega aqui, isso daqui é alvo do vendedor e ponto de entrada do comprador, tá bom? Então, quando o vendedor chega aqui, ele sai da operação e o comprador entra, então ele ganha força de compra. Aqui, ó, aqui mesma coisa. Por isso que o preço chega aqui, os vendedores saem e os compradores entram e o preço vai embora. Começa a subir, beleza? Suportes e resistências, na teoria, é isso, é basicamente isso. Só que o pessoal não te explica direito. O pessoal chega e fala assim, não, é uma linha. Coloca uma linha ali, quando o preço bater, ele vai cair ou vai subir, seja o que for. Só que você precisa entender o que acontece por trás, porque eu não quero que você seja um cara que simplesmente sai clicando no botão e pronto, você começou a operar. Não é assim. O cara que opera de verdade, ele entende o que está acontecendo no mercado. Porque isso aqui não é só um monte de velhinha verde e vermelha, preta e branca, seja lá a cor que você usa aí, rolando. Tipo assim, tem uma velhinha vermelha, eu vou vender, uma velhinha verde, eu vou comprar. Não é assim. O mercado é movimentado por pessoas. São as pessoas que vão fazer o preço subir ou o preço cair. Pessoas ou instituições, tá bom? Só que isso daqui tudo tem uma psicologia por trás disso. É por isso que a gente está começando a entender o porquê que o preço começa a se movimentar dessa forma, tá bom? Tô bebendo água aqui porque estou falando muito já. Então, os suportes e resistências funcionam dessa forma. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. O que tem? Beleza. Primeiro vamos olhar aqui no gráfico os suportes e resistências. Eu acho que, deixa eu ver, eu deixei marcado. Não, eu limpei, né? Ó, uma pergunta para analisar esse gráfico. Fala aí, Ibson, manda aí. Respira. Respira, Matheus. Você lembra dessa, né, Ruivo?
M5 a M1. Ô, Iveson, eu uso 5 minutos, tá? Eu sempre uso 5 minutos. Mas isso funciona para qualquer tempo gráfico. Pode ser 1 minuto, 5 minutos, um dia, uma semana, um ano, tá bom? Isso funciona para qualquer tempo gráfico que você estiver olhando. Só que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído tem, tá? O que é ruído? Ruído é falso rompimento. Isso daí é importante. Ó, botei aqui os suportes e resistências principais que a gente tem. Só botar esse daqui, ó, por exemplo. Deixa eu subir isso aqui. Aqui. Tá, beleza. Os suportes e resistências principais que a gente tem. Principais são os mais distantes, porque aqui no meio a gente tem ó, uma resistência aqui, um suporte aqui, mas estou botando os principais, tá? Ó, aqui nós temos uma região de compra. Ó, uma região que as pessoas chegam aqui, vendem contratos e outras compram. Então o preço começa a subir, tá vendo? Ó? E aqui em cima de venda. O que isso quer dizer para mim e para você? Vamos supor que o preço está aqui, ó. O preço está chegando aqui. Exatamente nessa região aqui, ó. Pum! Você olhou e falou, cara, olha como o preço vem esticado. Eu vou comprar agora. Cara, tá pertinho de uma resistência, bem aqui. Você vai comprar na cara de uma resistência? Por favor, não. Ninguém compra na cara de uma resistência. Ou melhor, ninguém deveria comprar na cara de uma resistência. Tá bom? Ou então o preço está caindo, chegou aqui, deu um sinal de venda, um candle parecendo de venda, um candle de força, sei lá. Você falou, vou vender aqui, ó. Cara, você vai vender aqui na cara de um suporte? Tomara que não, né, meu amigo? Por quê? Porque o preço pode andar esse pouquinho aqui, mas depois, ó, pum, pancada para cima. Então a gente não pode ignorar os suportes e resistências. Nós temos suportes e resistência mais fortes do que os outros, tá? Todo topo e todo fundo pode ser considerado uma resistência ou um suporte. A única coisa que a gente precisa entender é que nem todos eles têm muita força. Por exemplo, aqui você tem uma resistência. Ó. Porque o preço chegou aqui, perdeu força e começou a cair, né? Só que a próxima vez que ele testou aqui, olha o que aconteceu, ele foi embora, não tem força. Agora, aqui em cima, que já tem essa região toda aqui, quando o preço chegou aqui, ele começou a perder força e ele caiu, entendeu? Ele até pode romper isso daqui, não tem problema romper. O que você não pode é simplesmente comprar ou vender só porque chegou lá, tá? E aí o que você poderia ter feito aqui? Um outro exemplo, olha só. Aqui você pode ter pensado que, opa, chegou no suporte, vou comprar. O preço andou um pouquinho, não chegou nem na metade da região aqui. E ó, pancada para baixo de novo, provavelmente até teria te estopado. Então não é simplesmente bater na linha e você entrar. Você precisa esperar um sinal de compra. Os sinais que eu aguardo, que eu olho para entrar e realmente entender que o mercado vai seguir aquela direção, são os zigue-zagues, beleza? Eu esperaria o preço bater aqui, se ele fizesse isso daqui, ó, pum, eu entrava. Agora, se ele viesse direto igual ele veio aqui, eu teria ficado de fora, tá bom? Ou aqui, ó, veio direto. Eu sempre aguardo um zigue-zague, igual ele fez até aqui, ó. Pode parecer que não, mas isso aqui é um zigue-zague. Ele caiu aqui, subiu até aqui, caiu de novo e veio. Isso daqui já é um zigue-zague. Eu teria entrado aqui e pegado essa movimentação, beleza? Então, fiquem atentos ao que o gráfico está te dizendo, porque o gráfico está te mostrando. Às vezes ele está falando assim, olha, eu vou para cá, ou olha, eu vou subir, eu vou cair, ou olha só, eu não vou para lugar nenhum, irmão, eu vou ficar aqui de lado, andando só para frente e acabou, tá bom? Não se engane achando que o mercado sempre vai subir ou sempre vai cair, porque grande parte das vezes ele fica para o lado. Então, suportes e resistências são bons de ser operados. Só que às vezes tem dias difíceis. Esse dia aqui foi um dia muito difícil, cara. Tá bom? Esse dia aqui é um dia difícil. Tem várias situações. Se tem suportes e resistências, quer ver? Eu vou aumentar o tempo gráfico, vou botar 60 minutos. Eu analiso muito 60 minutos. Porque suportes e resistências nos 60 minutos são muito poderosos.
Você tem essa região aqui, ó, nos 60 minutos. Essa região aqui, isso é uma região fortíssima, onde o preço vai chegar aqui, ele vai ter dificuldade de passar nos 5 minutos. Você tem regiões de suporte e resistência, assim, que nos 60 minutos maravilhosos. Gráfico diário, olha aqui, um dia. Você tem resistências e suportes fortes no gráfico diário, que não tem tanta força assim. Quer ver? Isso daqui era uma resistência. Olha quanto tempo o mercado levou para ultrapassar essa região aqui. Isso daqui é um gráfico diário. Desde que ele bateu aqui, ele levou para romper de verdade 22 dias, irmão. Cara, são 22 dias tentando romper uma resistência. Você tem noção disso? A gente que é day trader, 22 dias, meu amigo, é tempo pra caramba. Então, um ótimo trade, ele sempre vai começar no gráfico diário. Ele não vai simplesmente ser analisado ali nos 5 minutos, 1 minuto, 60 minutos só e acabou. Você precisa ter uma visão macro da situação. Tá bom? E uma outra regra que eu não botei lá, mas eu vou falar aqui com vocês agora, que eu sou bonzinho. Todo suporte vira resistência quando rompido e toda resistência vira suporte quando rompido. Tá? O que isso quer dizer? Essa linha amarela aqui, eu falei para vocês que era uma resistência, né? Uma resistência. Deixa eu botar em branco aqui. Ó, o preço não conseguiu passar aqui. Tentou aqui de novo, não conseguiu. Tentou aqui, ó, não conseguiu. Aqui, até que chegou aqui, ele, pum, foi embora. Era uma resistência. Concorda comigo? Concorda, né? Tava lá no topo, uma resistência forte. Agora, olha o que o preço está tentando fazer. O preço está tentando passar para baixo. Por que ele não está conseguindo? Porque agora, o que antes era uma resistência, agora é um suporte aqui, ó. Está mantendo o preço acima dele. Isso acontece em várias coisas. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu acho que eu deixei aberto, deixei para abrir aqui até um ativo. VEG, todo mundo gosta dessa ação, né? VEG 3. Eu deixei em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Resistência. Isso aqui era uma resistência, correto? Era um topo histórico. Deixa eu até apagar a resistência. Eu deixei aqui para mostrar. Isso daqui era uma resistência. Gráfico diário. Vou botar assim, ó. Olha quantas vezes o preço tentou romper. Olha quantos dias isso aqui levou até ele romper. 50 dias, 51 dias, quase 2 meses para ele romper essa resistência. Depois que ele rompeu essa resistência, olha o que aconteceu. O preço veio, tentou passar para baixo, não conseguiu e voltou a subir. Ó, olha quantas vezes o preço tentou passar para baixo e não conseguiu, até que ele rompeu para baixo de novo. E aí virou um suporte. Depois que virou um suporte, olha a resistência aqui, ó. O preço não está conseguindo passar por ele. Ele passa num dia, volta no outro, passa num dia, volta no outro, passa num dia, volta no outro. É sempre assim. Por quê? Porque agora ele é uma resistência. Então, um outro fato sobre suportes e resistências. O que era um suporte, quando rompido, vira uma resistência. E o que era uma resistência, quando rompido, vira um suporte. Tá bom? Anota isso daí, porque isso daqui é importante. E aí a gente tem várias outras coisas. Ó, vamos para o dólar. Deixa eu mostrar o dólar para vocês. Isso daqui é outra coisa que eu vou passar. Para o dólar. Deixa eu botar assim. Ó. Dólar, mesma coisa, cara. Dólar você tem suportes e resistências fortes. Ó, olha esse suporte aqui. Deixa eu botar a linha para ficar mais fácil, ó. Olha quantas vezes o dólar tentou passar aqui para baixo, ó, sem conseguir. Ó, não conseguiu, rompeu. Quando rompeu, teve dificuldade para se manter acima de novo. Ó. Olha aqui quantas vezes, tá vendo? O mercado financeiro é isso aí, cara. É tudo interligado. Você precisa olhar no geral, precisa analisar o que está acontecendo, para a partir daí você poder fazer suas operações. Não é nada desconexo uma coisa da outra. As coisas são tudo interligadas. Bom? Então, suportes e resistências são simples. Mas nem sempre os suportes e as resistências são assim, ó, horizontais. Às vezes eles podem vir inclinados, que é o que nós chamamos de linha de tendência. Bom? Primeiro eu queria falar com vocês da linha de tendência de baixa, que é a LTB.
É como se fosse uma resistência, só que ele é inclinado, seguindo a tendência de baixa. Também não é simplesmente só uma linha, também é uma região, tá? Você pode ter ruído de pavio nessa região. Por isso que às vezes não é simplesmente ele tocou, você vendeu, porque pode ter ruído. E aí isso pode atrapalhar o seu trade, tá? Então, a linha de tendência de baixa, ela é assim que a gente coloca ela. O preço vem batendo nessa região, você já vai lá e traça. Um exemplo no gráfico é essa daqui, ó. Olha quantas vezes o preço tocou nela aqui, ó. O preço tocou aqui o topo, depois ele veio aqui, 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 até que ele rompeu. E aí lembra que eu falei para vocês que quando um suporte é rompido, ele vira uma resistência, e quando uma resistência é rompida, ele vira um suporte, na linha de tendência é a mesma coisa. Ó. Ele estava batendo nos topos. Quando rompeu aqui, olha o que aconteceu. Ó. Ele começou a bater os fundos, até que ele segue a tendência de alta depois. Beleza? Quando uma linha de tendência é rompida, talvez, escuta só, talvez, muito provavelmente, a tendência vai reverter, igual aconteceu aqui. Mas antes de reverter, o preço ficou lateral. Depois de uma grande tendência, há quase sempre uma grande lateralização. E após uma grande lateralização, há sempre uma grande tendência, que foi o que o preço veio e estourou aqui para cima depois. Beleza? Geralmente o preço faz isso. Cai muito, fica de lado e depois sobe. Às vezes faz um movimento em V, quando cai muito e sobe direto, ou quando sobe muito e cai direto, tá? Mas a maioria, grande maioria das vezes é sempre, ó, por exemplo, subiu muito, lateraliza e depois cai. Ou então caiu muito, lateraliza e depois sobe, tá bom? Isso daqui é a exceção. Movimentos em V são a exceção, tá bom? Então vamos lá. Se nós temos a linha de tendência de baixa, nós temos também a linha de tendência de alta, que é a nossa querida LTA, que no caso, o oposto da linha da LTB, é como se fosse um suporte, só que inclinado, seguindo uma tendência de alta, beleza? Você tem lá a tendência de alta e você tem a LTA passando por debaixo dele, como no exemplo aqui do gráfico. Olha aqui. O gráfico veio, tocou aqui, o preço tocou aqui, 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 até que ele foi rompido. Quando rompeu, se tivesse continuado a linha aqui, por exemplo, assim, você pode ver que ele veio, testou aqui e caiu, beleza? Então, geralmente, o preço vai aqui seguir essa linha de tendência, que é o que a gente chama elas aqui, que no caso de alta é como se fosse esse suporte abaixo aí de uma tendência, tá? Não é só de lado. Vamos aqui para o gráfico para a gente dar uma olhada. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, eu acho que aquela lá, eu peguei o exemplo aqui no Infut. Deixa eu ver. Tá no gráfico diário, 5 minutos. Vamos lá. Beleza. Olha aqui o que aconteceu hoje, de novo. Hoje novamente. Você tinha aqui ó, uma linha de tendência de baixa seguindo. Ó. Tá vendo? O mercado veio tocando nessa linha de tendência aqui, cima, aqui, aqui, e ele veio caindo. Bom? Veio caindo. Essa é uma linha de tendência de baixa. Quero achar outra. Foi essa daqui ó, que eu peguei o exemplo, eu acho. Tenho quase certeza que foi. Olha aqui, ó, quantos toques nela, ó, até ela ser rompida. Foi esse aqui mesmo. Peguei o exemplo. Tá vendo? É assim que a gente traça. Essas linhas de tendência geralmente são respeitadas também. Não são tão fortes quanto os suportes e resistências horizontais, mas elas nos ajudam a pelo menos você não pegar uma operação contra ela, tá? Por exemplo, aqui ó, formou um desenho que a gente chama de fundo duplo. Num fundo ele veio aqui, fez outro fundo, você poderia ter pensado o quê? Vou entrar comprado no rompimento, se você gosta de operar desenho. Só que ele chegou a romper, mas ele rompeu o que aqui? Ó? Na cara de uma LTB.
fez o fundo duplo, a LTB jogou o preço lá para baixo. Você não vai fazer isso, né? Você precisa ter suas marcações no gráfico para que você possa, a partir daí, operar com mais segurança, para não dar uns mole desse aqui, ó, que acontece. Isso acontece com todo mundo, às vezes até eu esqueço de marcar as linhas de tendência também, isso acontece, mas a gente precisa se policiar para isso não acontecer, beleza? Vamos lá, vamos ver mais linha de tendência aqui. Vamos ver a do dólar. Dólar não. Vale. Olha a Vale, gráfico diário da Vale. Deixa eu tirar os papéis. Isso daqui é onde eu entrei. Olha isso aqui que interessante, né? É onde eu entrei comprado na Vale, 50. Aqui, ó, já está em 117. Eu saí quando ele chegou no 110, eu saí. Que loucura, né? O Vale subiu pra caramba. Cadê? Opções de estudo, excluir. Beleza. É o seguinte, olha a linha de tendência que a Vale vem desde a pandemia, desde abril do ano passado. Olha isso aqui. Olha isso, irmão. A gente está falando aqui de mais de um ano seguindo uma linha de tendência. Olha que interessante isso daqui. Isso daqui é bom para você analisar até se você for comprar uma ação, tá ligado? Não tem problema. Você pode analisar também. Ó, ele vem seguindo essa linha de tendência várias vezes, ou seja, quando ele bate aqui, pode ser um ponto bom para compra. Então, as linhas de tendência são interessantes para a gente poder observar para onde o mercado está indo, tá bom? Então, as linhas de tendência são basicamente isso daí que eu te mostrei, beleza? Agora vamos para a parte um pouquinho mais avançada do Price Action, que são figuras gráficas. Nós temos inúmeras figuras gráficas, inúmeras, a gente tem muita figura gráfica. Eu vou passar para vocês hoje duas figuras gráficas, tá? Duas muito importantes, duas que aparecem diversas vezes, algumas aparecem diversas vezes no mesmo dia, mas eu quero ensinar para vocês porque já é interessante você olhar essas figuras gráficas para você começar a operar. Para alguma coisinha ou outra, você começar a operar, tá bom? Vamos lá. As figuras gráficas são formas de operar o mercado através de desenhos formados pela movimentação do preço. Elas dizem muito sobre a emoção do mercado. As pessoas que operam análise técnica operam figuras, por isso elas tendem a respeitar muito as análises. Porque não é só você que enxergou aquela figura, é você e todo o restante que opera analisou. Então, se um big player não entrar lá para te arrebentar, é muito provável que você vai se dar bem na operação, tá bom? Então, a gente tem algumas figuras de continuidade, alguns exemplos que eu trouxe aqui, ó, bandeira, flâmula, alguns triângulos, figuras de reversão, como ombro, cabeça, ombro, canais, topo duplo, fundo duplo, são algumas figuras, você pode até pesquisar depois aí. Mas eu trouxe duas para que você já possa, você que ainda não opera, você que já opera, começar a olhar aí no mercado, pesquisar e a partir daí você conseguir então fazer suas operações, tá bom? Suas análises, suas operações. Queria falar primeiro com vocês sobre a bandeira. A bandeira é muito conhecida, cara. Muita gente opera a bandeira. Por quê? Porque a bandeira é fácil de ser reconhecida. É fácil de você olhar como que se opera uma bandeira e operá-la, tá bom? Então a bandeira é o seguinte, você tem uma movimentação, uma bandeira de alta, por exemplo, uma movimentação de alta, e aí o mercado faz esse processo de respiro, esse processo de recuo, que é onde se forma então o desenho de uma bandeira. E a partir daí você pega o mastro e quando ele rompe você projeta para cima, que esse é o alvo da sua bandeira. É onde você vai entrar. Você vai entrar no rompimento da bandeira e vai sair lá no final do mastro da bandeira, tá bom? Aqui é o mastro, aqui é a bandeira e aqui é a projeção. Aqui está um exemplo de uma bandeira no gráfico. Como é que funciona? Olha aqui, ó. O mastro, o processo de respiro, recuo e depois, pum, o preço chegou até aqui, ó. Não veio direto, mas ele chegou lá, tá bom? Vamos para o gráfico, para a gente ver como é que funciona a bandeira agora. Vou olhar para o dólar, porque, cara, o dólar se movimenta
demais em bandeira. Demais, demais. O tempo todo ele faz bandeira. O tempo todo mesmo, de verdade. Aqui, ó. Até aqui eu marquei. Nessa daqui eu marquei essa bandeira.Essazinha aqui. Mas a gente teve outra bandeira atrás dela. Bem interessante. Olha aqui, ó. O mercado veio, subiu, fez o processo de respiro aqui, ó, da bandeira e depois, ó, subiu de novo. Tá bom? O dólar se movimenta o tempo inteiro em bandeiras. O tempo inteiro. Desculpa, gente, eu tô com a tosse enjoada pra caramba aqui. E aí, no meio desse processo, ele veio e fez outra bandeira. Por quê? Igual eu falei, cara, o dólar fica de olho nas bandeiras, tá? E o mais interessante ainda é se a bandeira estiver amparada pela média de 20, que é essa média móvel aritmética de 20, que é essa amarela aqui. Preste atenção. Quando o processo de respiro ou de recuo da bandeira termina na média móvel de 20, meu filho, isso daqui é o sonho do trader. Você pode entrar aqui feliz no rompimento que ele vai embora, tá? Aqui, ó, fez a bandeira, terminou aqui, veio. Fez a bandeira, terminou aqui, veio. Fez a bandeira, terminou aqui, veio. Olha o dólar. Agora olha de queda. Olha o tamanho dessa bandeira aqui. Preste atenção. Movimento gigantesco para baixo. Fez a bandeira, terminou na média de 20 e pum, paulada para baixo. Pancada para baixo. Isso daqui, cara, nem curso caríssimo o pessoal te ensina, tá? Porque isso daqui, essa média de 20 aqui, é usada por grandes instituições. Então as grandes instituições não gostam de ensinar para as pessoas o que eles fazem. Por quê? Porque ele tira dinheiro da galera pequena, né? Por isso que eles não gostam de ensinar. Então o dólar funciona muito bem esses processos de bandeira, tá bom? O rompimento da bandeira, como que eu gosto de entrar? Quando, por exemplo, quando você tem uma bandeira simples, igual essa daqui, sem um recuo muito grande, quando não é lá embaixo, eu gosto de entrar aqui, ó, nesse rompimento aqui de cima. Porque isso daqui é uma confirmação da tendência. Lembra que eu falei para vocês da tendência? Ó, fez um topo e um fundo. Para ele confirmar que ele vai continuar a tendência, ele precisa romper esse topo. Quando ele rompe, eu entro. E aí eu pego aqui a projeção, às vezes eu pego menos. Tem gente que entra no rompimento do canal aqui, ó. Quando ele rompe essa linha aqui, tem gente que pega aqui. Eu já peguei muito aqui, mas eu me sinto mais seguro pegando, rompendo aqui em cima, tá bom? É como eu costumo operar bandeiras. Deixa eu pegar mais uma bandeira aqui, ver se eu acho uma de baixa bonita aqui. Ó, aqui a gente tem uma, ó. Vamos lá. Caiu, ó, bandeira e depois, ó, paulada para baixo. O preço desceu, foi embora. Tá vendo? O dólar faz direto bandeira, cara, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então fica de olho nisso daí para você poder operar. E aí, Matheus, como é que eu faço para operar então? Como que eu pego? Presta atenção. Igual eu falei para você. Eu costumo entrar aqui, nesse rompimento. Não significa que você tem que entrar aqui. Você pode entrar aqui, ó, no rompimento dessa linha. Só que aqui costuma ter mais ruído, então você fica mais ligado. Se você tiver a fim de correr risco de talvez tomar mais stop, você pode entrar aqui. Eu prefiro entrar aqui. Onde fica o stop da operação? Aqui embaixo, embaixo da bandeira. Aqui é o stop. E o alvo? O alvo é aqui, ó, no final do mastro, tá bom? É simples. Entrou aqui, colocou seu stop aqui, o alvo aqui, sai do computador. O preço vai ou pegar seu stop aqui embaixo ou pegar seu alvo aqui em cima, tá bom? As figuras são entradas muito objetivas, com stops definidos, com alvo definido, com entrada definida. Por isso que às vezes é mais fácil, quando você não sabe muito bem operar subjetivamente o mercado, você operar objetivamente é mais fácil. O que é você operar objetivamente? É você pegar entradas objetivas, que tem stop e alvo definido, tá bom? Isso são muito bons. No meu começo, isso aqui me ajudou muito, cara. As figuras gráficas, nossa. No comecinho mesmo, eu operava só figura gráfica, tá bom? Então, vamos ver hoje, o mercado hoje. Olha isso aqui. Presta atenção.
Vou desenhar no Profit, para você ver. Ó. Movimento de queda. Caiu aqui, né? Esse movimento de queda fez, ó, uma bandeira depois. Tá vendo? Será que pegou o alvo? Como que a gente faz? A gente vai pegar essa projeção aqui e projetar. Olha lá, ó. Foi um tiquezinho do alvo, mas foi praticamente alvo. Aqui você não vai deixar seu stop, né? Viu? Foi lá no alvo. Vamos ver de novo, ó. Movimento de alta. Bandeira. Olha o dólar, como é que faz o tempo todo. Viu? Bandeira. Será que pegou o alvo? Olha lá, ó. Foi ou não foi no alvo? Foi no alvo, direitinho aqui em cima. Tá vendo? Então, gente, não tem mistério, cara. Não tem mistério. É bem simples você operar bandeiras. No dólar, isso acontece demais. Vamos para o índice. Índice também acontece. Vamos ver, vamos achar um interessante aqui no índice. Cadê? Olha aqui, olha essa bandeira aqui. Que fácil de enxergar. Você bate o olho e você já vê. Ó, subiu, bandeira e ó, pancada para cima. Tá vendo? Viu como é simples? Olha aqui, ó. Caiu, bandeira, pancada para baixo. Tá vendo como o mercado se movimenta em bandeira direto? Vamos ver como é que estava a média móvel aqui? Média de 20? Olha isso. Olha o que eu falei. Bandeira amparada pela média de 20. Subiu, caiu, terminou na bandeira, foi. Ó, caiu, bandeira, terminou na média móvel, pancada para baixo. Mesma coisa, ó. Caiu, bandeira, terminou na média, pancada para baixo. Tá vendo? Então, é interessante. Tem stop? Claro que tem stop, isso acontece. Bandeira, eu não tô achando nenhum aqui agora não, mas... Ah, aqui, ó. Subiu, fez uma bandeirinha, mas também estava esticado das médias pra caramba, aquilo tudo. E aí, ó, andou um pouquinho, depois veio e estopou a galera. Então, acontece, tá bom? Então, essas são as bandeiras, bem simples. Agora vamos para o ombro, cabeça, ombro. A bandeira é uma figura de continuação ou de continuidade, ou seja, ela vai continuar o movimento vigente, tá? O ombro, cabeça, ombro já é uma figura de reversão, ou seja, vai reverter o movimento vigente, tá bom? Vamos lá. Como é o ombro, cabeça, ombro? Vai vir numa movimentação de alta. Quando chegar lá no topo, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, que é exatamente um ombro, aqui é um ombro, uma cabeça e outro ombro. E aí depois a gente traça o que a gente chama de neckline, que é a linha do pescoço, como se fosse o pescoço da cabeça aqui, ó. A gente traça essa linha. Quando ele rompe essa neckline para baixo, ele tem o alvo que é essa altura aqui, ó, da cabeça para baixo, tá bom? E quando ele rompe, o preço anda. Então, é uma figura que vai reverter a tendência vigente. Quer ver? Ó, trouxe um exemplo aqui. Olha o oco bonitão aqui, ó. Até vinha caindo, mas fez um oco num topo. Isso aqui era um topo. Fez o oco e pum, pancada para baixo, tá? A gente tem também o ombro, cabeça, ombro invertido, que é no fundo. Vamos lá. Vamos para o gráfico. Cadê, ó? Clean. Eu marquei um oco, acho que foi no dólar que eu marquei. Aqui, ó. O exemplo que eu peguei. Às vezes a neckline pode vir assim, ó. Pode vir inclinada. Nem sempre ela vai estar retinha igual no exemplo. Aquilo lá é um de livro, né? E olha a projeção aqui, ó. O tamanho da cabeça 100% para baixo. Ó, pegou. Tá vendo? Formou um oco logo no começo do dia. Aqui, aqui e aqui. E aí caiu depois disso. Pegou o alvo certinho. Isso aqui no dólar, meu amigo, são quantos pontos? Ó, 31 pontos. Cada ponto no dólar são R$10. Então você faz, por contrato, né? 31 pontos é ponto pra caramba, irmão. É muita coisa, tá? É muita coisa no dólar. Você tem um oco aqui. Eu acho que eu vi um OCOI, teve um OCOI esses dias aqui no índice. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha isso. Deixa eu traçar com vocês aqui. Um OCOI é um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ó. Fez um ombro,
fez a cabeça, fez outro ombro. Tá vendo? O dia terminou aqui, ó, formando esse ombro. O outro dia começou aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui para você ver. O dia terminou aqui e o outro dia começou ali do lado. Aqui é um dia, aqui é outro. O dia começou aqui, terminando o movimento desse ombro. E olha aqui a projeção da cabeça. Ah, não, primeiro a gente tem que traçar a neckline, né? A linha do pescoço, que é essa daqui. Show? Você vai pegar a altura da cabeça e vai projetar 100% o tamanho dela para cima. E olha aqui aonde foi o preço, ó. Chegou aqui, o preço chegou a segurar um pouquinho. Meu amigo, olha que coisa bonita, o Okoi, ombro, cabeça, ombro invertido. Quando rompeu a neckline, você podia entrar aqui, ó, no rompimento desse candle e pegar aqui os seus 680 pontos. Meu amigo, 680 pontos é muito ponto. Cada 5 pontos no índice, com um contrato, é R$1. Tá bom? Cada 5 pontos. Então, com um contrato, se você pegar aí 10 contratos, 5 pontos, vai dar aí R$10. Entendeu? Então, vai somando aí pra você ver como é que não dá pra pegar. Isso daqui, cara, costuma ser umas operações muito assertivas. A gente tem operações muito assertivas com ombro, cabeça, ombro invertido. Só que entendo o seguinte, o ombro, cabeça, ombro precisa acontecer num topo, ele precisa acontecer lá em cima. O ombro, cabeça, ombro invertido, ele precisa acontecer num fundo, tá bom? Por quê? Porque ele vai reverter a tendência de queda para uma de alta. Beleza? Então, o Oco e o Okoi são muito utilizados. Muito mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Não. Aqui tem um bem feio, mas tem. Olha só. Você vê uma tendência aqui. Ombro, cabeça, ombro. E ó, pancada para baixo. Vamos ver se pegou o alvo? Projeção daqui, até a linha do pescoço aqui. Pegou o alvo. Tá vendo? Então, essas coisas acontecem demais no mercado financeiro. E eu queria passar esses gatilhos já, essas estratégias para vocês operarem hoje. Então, finalizando aqui o nosso dia de hoje, a nossa aula. Eu espero que tenha sido proveitosa para você. E é isso aí, mano. Amanhã a gente tem mais. Amanhã eu vou ensinar para vocês o meu setup, que é uma das operações que eu mais uso. É o setup que eu não criei esse setup, mas eu adaptei, por isso que eu digo que é meu, entendeu? É um setup que já existia, mas eu adaptei, eu uso ele de uma forma diferente do que ele foi criado. Então amanhã eu vou passar para vocês, são provavelmente as operações que eu mais pego, então eu aguardo vocês amanhã aqui às 8 de novo, valeu? Tamo junto, manda para seus amigos essa aula aí, eu vou postar lá no YouTube, a gente vai ver depois. E galera, um beijo, deixa eu encerrar aqui. Falou!